Vamos imediatamente seguir a nossa mesa 4. A mesa cujo tema é as fundações pequenas, as pequenas fundações. Eu queria convidar para compor a mesa a doutora Faildes, do Ministério Público de Alagoas, promotora de justiça, integrante do Profis, e uma grande companheira, amiga. Durante muitos anos velou pelas fundações daquele estado de Alagoas e está nos brindando com sua presença, junto com o Léo, que hoje esteve aqui de manhã. Queria convidar a professora Clarissa, diretora, presidente da FAPUR. Ela representa uma fundação lá da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Desde o primeiro momento, aceitou esse desafio de coletar os dados junto àqueles que quiseram discutir esse tema junto com o ZAP. Essa proposta de fazer essa coleta e esse diagnóstico dos problemas das chamadas pequenas fundações, foi um desafio que a diretoria do COFIS colocou para nós neste congresso, porque não é possível, nenhuma fundação nossa pode fechar. Quando eu vi a Fundação de Minas fechar, doeu o coração, não porque era só uma fundação, porque isso macula o nosso sistema das fundações de apoio. Eles falam mal da gente quando uma fundação claudica e cai. E eu acho que a gente tem que evitar que qualquer um da gente caia. Protejamos todas, porque isso é a integridade do nosso sistema. Então, essa é a razão dessa temática que nós vamos abordar hoje. A pessoa seguinte é a nossa presidente do Colégio dos Procuradores, a Tatiana, a FAPEU. Tatiana representa todos os advogados que militam nas fundações de apoio, preside o Colégio dos Procuradores e está sempre ao nosso lado nas reuniões de diretoria, assistindo e coletando também os nossos temas importantes. Tatiana, queria convidar, então, o próximo, nosso querido também coordenador do Fórum de Contabilidade, o César. Está aqui. Por favor, os 4 vão tomar. Pode sentar. Todos têm cadeira? Então, vamos lá. Pode sentar. Pode sentar. A doutora Faildes pediu para começar. Não é isso? Tem que começar o Ministério Público. Né? Estou brincando. Então, a senhora faz a intervenção inicial, não é isso? Depois a Clarissa. Depois vocês dois, como fórum, já vão comentando. Tá bom assim? Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Temos um passador. Bom, enquanto não chega, eu vou fazendo uma preleção. Bom, primeiro, eu gostaria que o senhor estivesse aqui. Vai sair, não? Porque... porque eu quero, inicialmente, professor, parabenizá-lo, ao senhor e toda a sua equipe, por esse evento tão importante, num momento decisivo para o país. Né? Eu caminho com as fundações desde 1990 2100, já perdi até as contas. Bom, eu estou nessa área há 22 anos e como promotora de fundações há 20 anos. Então, há 22 anos, obrigada, professor, eu caminho com as fundações. Eu velo pelas fundações do meu estado de Alagoas, e no dia 16 do mês passado, eu me aposentei, mas eu tenho uma história, né, uma história de vida e uma história de vida com essa fundação, com as fundações de apoio. E nos momentos em que a história do Ministério Público se cruzou institucionalmente com a história das fundações de apoio, nós fizemos grandes coisas juntos. O Confies, quando foi dirigido pelo professor Antônio Manuel,
ele fez uma parceria, firmou um termo de parceria com a Profis, que é a Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações, que, à época, eu presidia. E, logo depois, fizemos muitas coisas juntos. Eu acho que algumas pessoas que estão mais antigas nas fundações de apoio lembram que... Você lembra? Que bom! Lembram da nossa parceria, das coisas que fizemos juntos. Nós discutimos grandes temas juntos. E tomamos decisões decisivas para a relação entre Ministério Público e fundações de apoio. E nesse momento histórico, novamente, os destinos da Profis se cruzam com os destinos do Confies. O doutor Léo Bossar, que esteve aqui de manhã, ele escreveu um livro em 2011, que ele finalizou com algumas conclusões, e, dentre elas, ele concluía que as fundações de apoio precisavam ter uma agenda própria e uma agenda que se cruzasse com a agenda do governo. Professor, o senhor está de parabéns, porque o senhor, neste momento, fez isso. O senhor, junto com o Confies, está criando uma agenda política própria das fundações de apoio e está cruzando essa agenda política com a agenda do governo federal, o que é bem importante para as fundações de apoio. Então, eu queria fazer essa preleção, parabenizando a instituição, parabenizando todos vocês por esse evento maravilhoso, um evento que não trouxe formação, mas trouxe bastante informação, e trouxe também para dentro do Congresso de vocês a agenda política do país. E isso, eu não sei se vocês realizaram, mas é uma coisa extremamente importante para as fundações de apoio, para a pesquisa e para o país. Eu estou muito, muito feliz de fazer parte disso. Bom, começando no tema, professor, quando o senhor instou a Profis, Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça, a mandar para esse congresso 2 pessoas, nós fomos uma das indicadas. E, quando me foi apresentado o tema de interesse do Confies, eu fiquei realmente sem saber por onde começar, porque era só as pequenas fundações. Mas, assim, o que sobre as pequenas fundações? E aí comecei a procurar um norte. E fui, então, buscar, na Fundação de Apoio, que eu velei durante 22 anos, o professor Gerson, uma luz. Professor, vamos sentar e vamos conversar. Conversamos, e aí... como é que o senhor está? Como é que está a relação da fundação com a instituição apoiada? Como é que está a relação do senhor da Fundepes com os seus servidores? Como está a fundação da Fundepes com os seus clientes? E como está a relação da Fundepes com os seus órgãos de controle? E aí nós ficamos conversando rapidamente, por 2 horas, sobre aquelas questões todas de gestão que o professor Gerson estava vivenciando. Algumas coisas que ele me disse eram sugestões que eu tinha dado, que ele continuava implementando, algumas bem inovadoras, que foram obra da criação da sua equipe de trabalho, e a dificuldade que eu creio que a maioria das entidades, fundações pequenas, tem, que é realmente a de capacidade para a gestão. Muitas horas matutando, conversei muito com o professor Fernando, e então eu entendi, e conversando inclusive com o Léo, e o Léo disse uma coisa que
bem interessante. Ele disse, não se começa um debate, uma discussão, sem teoria. Então, eu entendi que a gente precisa começar a iluminar essa discussão, começar a nossa discussão com alguma teoria. Bom, então, eu sei que muita gente aqui sabe o que é uma pessoa jurídica. E a gente compreende o que é... Sim, gostaria muito de entender o que se passa por aqui. Isso. Certo. Entendi. Bom, que são pessoas jurídicas? A gente sabe na prática, no dia a dia, o que são pessoas jurídicas. Mas como a gente vai desenvolver um raciocínio, nós vamos relembrar. Para as relações na sociedade, a lei ou o Estado resolveu criar algumas ficções jurídicas. Dentre elas, as pessoas, que é exemplo de nós, que somos chamados pessoas, ele também estabeleceu que algumas pessoas vistas de forma coletiva, que são as associações, ou um patrimônio personalizado, tornado pessoa pela lei, também podia ser designado de pessoa jurídica. Ou seja, deu a um patrimônio que move determinadas finalidades o nome de pessoa, e a ela deu o nome de pessoa jurídica. Isso no âmbito civil, no âmbito do direito civil, deixando de lado o âmbito do direito público, não é? Quando tem, que é pessoa jurídica também, o Estado, a União e os municípios. Nós vamos tratar estritamente do que nos diz respeito. Bom, então, uma fundação é um patrimônio afetado a determinadas finalidades. Isso aí eu acho que vocês já entenderam. E aí nós vamos seguindo e vamos refletir como nascem as fundações, já que ela é um patrimônio afetado a um fim. Alguém que deseja criar uma fundação, uma pessoa ou um órgão, ou uma empresa, ou uma família, destaca do seu próprio patrimônio, no caso, as fundações de apoio a alguns professores e algumas autarquias, a própria autarquia também, isso é contestado, mas eu quero discutir a forma como é feita. Eles destacam do seu patrimônio suficiente para desenvolver uma atividade de interesse público que se deseja. No caso de vocês, o apoio à ciência, à pesquisa, à inovação e à tecnologia, o apoio a projetos da Universidade Federal, o link entre o que se desenvolve na universidade e a sociedade. Essa é a finalidade das fundações, da fundação privada. E o que é importante, e é bom que vocês lembrem disso, porque no desenrolar da nossa conversa, eu vou explicar para vocês que esse patrimônio tem que ser suficiente para o desenvolvimento das finalidades. E isso sempre. Sempre. Quando é criada e durante toda a sua vida. Bom, as fundações de apoio, elas foram criadas assim. Mas elas foram criadas como fundação privada ou elas foram criadas como fundação de apoio? É isso que a gente tem que refletir. O que vocês são e o que vocês fazem. Vocês são fundações de direito privado. Vocês não nasceram fundação de apoio. Vocês nasceram e são fundação de apoio. Apoio é o que vocês fazem. Não é o que vocês são.
E vamos ver o que diz a lei sobre isso. Ela diz que as fundações de apoio, elas são criadas, instituídas com a finalidade de apoiar os projetos dessas entidades, fundações federais de ensino superior e instituições científicas e tecnológicas. Elas são criadas com a finalidade de apoiar. Essa é a finalidade da criação. Ou seja, a lei disse que isso não é o que vocês são, isso é o que vocês fazem. O professor Antônio Manuel Dias Henriques, desses congressos que a gente fazia, ele fazia sempre saía disso um memorial desses eventos. E um desses memoriais, nós tiramos que ele diz que as fundações de apoio, no seu papel institucional, e isso aí é importante que vocês introspectem, que esse papel institucional é o que vocês são como identidade. Dentro de tudo isso aqui que eu vou falar, vocês podem fazer qualquer coisa e ninguém pode impedir isso. Vocês nasceram para representar um elo importante entre a universidade e a comunidade externa, devendo considerar que a pesquisa nacional, tanto básica quanto aplicada, ainda ocorre nas instituições públicas e que precisam de mais flexibilidade e agilidade operacional para bem cumprirem a sua missão. Essa é uma das razões de existir de vocês. Contribuem diretamente com as atividades de pesquisa, ensino e extensão das universidades, captação de recursos, adquirindo equipamentos, materiais de consumo, isso que vocês sabem, que fazem, em áreas de conhecimento de alta competitividade do mercado. Conseguem manter, por meio de projetos, os profissionais nas universidades, isso aqui a gente sabe disso. Por exemplo, nós estamos assim percebendo o alto interesse do governo federal em desenvolver a pesquisa e a inovação no país, quer redirecionar as metas do país para o seu desenvolvimento, e uma das estratégias é a ciência e a tecnologia. Vocês acham que a universidade, que o governo vai conseguir manter dentro das universidades os grandes pesquisadores, o pesquisador de alta performance? Vocês acham que eles vão manter dentro das universidades com salário de servidor público? Não vão. Se não existir a fundação de apoio, se vocês não fizerem isso, recebendo os projetos, ajudando a captar o recurso, gerindo os projetos, o governo não vai conseguir fazer isso. Permitem a troca com agilidade e dinamismo do conhecimento em poder das universidades para as empresas, consequentes benefícios para o mercado e para as universidades, seja na forma de captação de recursos financeiros, seja na inserção de alunos em atividades de mercado. Isso quem disse foi o professor Antônio Manuel, isso em 2006. Bom, as fundações de apoio são fundações de direito privado, isso o doutor Francisco de Assis falou em 2000, e eu acabei de dizer. Mas eu estou repetindo, eu estou falando as coisas que talvez vocês já saibam, porque às vezes a gente precisa ouvir novamente aquilo que a gente já sabe, como teoria, para que a gente possa introspectar a nossa posição, para que a gente saiba que a gente, quando escolher um rumo, um redirecionamento de ações, a gente vai pelos bons caminhos, porque a gente introspectou o que realmente nós somos. As fundações de apoio são fundações de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas nos moldes do Código Civil. Não são vinculadas ao poder público e não integram a administração pública. E também não recebem dinheiro público para a sua manutenção. Bom, se isso é verdade, se nós não somos
se nós não somos, nós não somos fundações de apoio, nós somos fundações de direito privado, com vocação para o apoio, então vamos tomar posse dessa verdade jurídica. E vamos, então, procurar ser fundações privadas. Então, por que vocês estão entre as pequenas? O que é que falta para vocês crescerem? Concordam comigo? Que isso é o grande gargalo. Alguém discorda? Bom, o que é que nós temos? Nós temos uma universidade pequena, por isso que nós somos pequenos. Concordo. Nós temos uma universidade pequena lá no meu estado e a nossa fundação é pequena. Já teve para fechar algumas vezes. E eu estive sempre do lado da fundação, ajudando para tirá-la dos momentos de maiores dificuldades. Por quê? Porque o Ministério Público é o velador das fundações. E aí, outra questão que a gente tem que discutir muito, que é a questão da teoria sobre o velamento. Mas o que é o velamento? Por que é que nós, quando vocês falam de órgãos de controle, vocês incluem o Ministério Público? Nós não somos órgãos de controle. Nós temos o controle da instituição. Nós somos os controladores das fundações de apoio. Vocês lembram, no começo, quando eu disse que as fundações de apoio, elas são criadas porque alguém ou algumas pessoas, jurídicas ou físicas, destacam do seu próprio patrimônio recursos e esse patrimônio se torna uma pessoa jurídica? Pois bem, essa pessoa jurídica, quando nasce, ela nasce sem dono. Ninguém é o dono dela. Quando é dado a ela essa possibilidade de se tornar pessoa, o patrimônio que foi destacado dos instituidores, ele foi instituidor e ele não é mais nada. Ele pode administrar, se ele disse que ia administrar a instituição, ele pode indicar quem administre no primeiro momento, mas ele passa a ter sido o instituidor. Ele não é o instituidor. Ele foi o instituidor. Porque agora ela tem uma identidade própria, ela tem um CNPJ própria, ela tem orçamento próprio, ela se auto-administra. Mas quem é o dono das fundações? Ninguém e todo mundo. Então, a sociedade é dono da fundação. E o que foi que a lei entendeu? O legislador entendeu que porque ninguém é dono das fundações e ela tem alto interesse social e alto interesse público, o Ministério Público, então, seria o responsável por essas entidades. O responsável em todos os sentidos. Responsável para que ela ande no bom rumo, responsável para que a vontade do instituidor seja cumprida, responsável pelo seu sucesso e responsável pelo seu insucesso. Então, se a fundação, se ela dá certo, o Ministério Público recebe crédito. E se ela não dá certo, ele deve receber o demérito. Certo. Então, ele deve receber o demérito. Por isso é que conversamos por várias horas já, professor Fernando e eu com a presidente da Profis, conversamos com o Léo, e a gente entende que essa falta de gestão que existe nas fundações, essa falta de preparo para que as coisas comecem a acontecer na instituição, também precisam ser vistas no Ministério Público. Nós precisamos preparar competências no Ministério Público específica para o terceiro setor, e nós precisamos preparar
pessoas capacitadas para a gestão nas fundações de apoio. Eu fiz aqui alguns slides, que a gente não vai poder ver, lógico, mas eu vou passar rapidamente. Bom, a gestão que necessária é uma gestão profissional, ética e eficiente. Planejar a gestão, elaborar e executar orçamento, não é fácil, porque vocês precisam captar o recurso. É diferente do reitor, que recebe o orçamento, recursos do orçamento público todo mês. Quando vocês administram um projeto, é muito fácil, porque o projeto tem começo, meio e fim, e o projeto tem recursos carimbados. No entanto, uma instituição, não. Uma fundação, não. Então, vocês precisam, quem tem uma pequena fundação, e é outra coisa que a gente precisa discutir, o que é a pequena fundação, o que é a grande fundação, e, na teoria, a pequena fundação é aquela que tem pouco patrimônio. E a grande fundação é aquela que tem muito patrimônio. A fundação média é aquela que tem médio patrimônio. Por quê? Se a fundação é o próprio patrimônio e ela não tem patrimônio, ela é uma pequena fundação, uma mínima fundação. Porque ela é do tamanho do volume do seu patrimônio. Se vocês operam e tudo que vocês recebem transferem para as universidades, vocês esvaziam a fundação e vocês não fazem o seu papel de bom gestor. Vocês, na gestão dos projetos, vocês têm que captar recursos para que a sua fundação seja um fundo bem-sucedido. Ela precisa de patrimônio. Não interessa se alguém diga que se vocês movimentarem tanto em projetos, vocês são uma pequena fundação. Se vocês movimentarem tanto em projetos, vocês são uma grande fundação. Vocês não são. Vocês só são grandes fundações se tiver muito dinheiro. Se tiver pouco dinheiro, vocês são pequenas fundações. Compreenderam? É isso que a lei diz. Fundação é um patrimônio que se move para desenvolver determinadas finalidades. O apoio é o que vocês fazem. Fundação é o que vocês são. Então, vamos incorporar, introspectar esse conceito de fundação. Trabalhar a gestão ética. Isso é a temática do momento. Quando alguém quer qualquer serviço ou bens, ela primeiro procura a sua capacidade. Eu quero saber se ela é boa ou se ela pode me prestar o serviço que eu quero com eficiência. Primeiro. E segundo, se ela é ética, se ela tem boas práticas firmadas no caráter, no bom caráter. Essa é a temática. E depois, com quem é que ela se associa? Isso são coisas elementares que vocês precisam introspectar. Primeiro, ter capacidade. Para isso, precisa ter boa gestão, ter eficiência nos serviços, saber administrar e, sobretudo, captar os recursos, porque se vocês não souberem captar os recursos, se não souberem evitar uma parceria danosa, ou seja, que gere prejuízo para a instituição, se vocês não tiverem boas relações com os leitores, se vocês não, que é o seu parceiro, se vocês não tiverem boas relações com o cliente, quem é o seu cliente que paga as suas contas? É o pesquisador, aquele que traz o projeto para você. Então, você tem que ter essa boa relação com esse cliente, que é quem você capta, para pagar as suas contas. Bom, infelizmente, eu fui instada a encerrar a minha fala, mas está certo, tem outras pessoas que precisam falar, mas eu vou, de qualquer forma, deixar aqui a apresentação, professor, se alguém tiver interesse, fiz algumas sugestões para a gestão e
Bom, e aí eu apresentei algumas conclusões do doutor Léo, no livro dele, que ele diz que as fundações de apoio, ele dizia lá, já em 2011, que as fundações de apoio precisavam de estabilidade normativa, num ambiente de segurança jurídica. E nós estamos, assim, em termos de legislação, eu acho que a Lei 13.019 veio minorar um pouco, porque ela é direcionada para o terceiro setor, e, não obstante, vocês têm uma lei específica para as suas relações com a universidade. Essa Lei 13.019 se aplica aos senhores, se aplica às fundações de apoio, não se aplica aos fundos, que é uma outra área de atuação das fundações privadas, que é outra coisa que vocês vão fazer, não vão se tornar. E capacitação de administradores com formação de verdadeiros executivos sociais, que a gente acabou de falar, participação na elaboração de políticas públicas com formação da própria agenda, isso eu iniciei falando, professor, e maior interatividade, parceria com o Ministério Público, que é também o que o Confies fez nesse momento, quando nos chamou aqui, dando o primeiro passo para que nós voltemos os nossos laços de parceria, para que possamos saber quais são as expectativas de vocês em relação ao Ministério Público e do Ministério Público em relação a vocês. E isso é muito importante, porque eu sei que a maioria das fundações de apoio se ressentem da proximidade do Ministério Público de vocês. Mas aí eu pergunto a vocês, vocês já se perguntaram qual é a expectativa do Ministério Público em relação a vocês? Vocês já viram, todo ano vocês fazem uma revisão no estatuto de vocês e vocês olham quais são as suas reuniões ordinárias e mandam comunicar essa agenda ao Ministério Público para que ele, querendo, possa participar. Vocês fazem as suas prestações de contas no período certo. Vocês, quando vão tomar importantes decisões, vocês consultam o Ministério Público. Por exemplo, quando vocês quiseram contratar servidores para os hospitais universitários, contrário ao que dizia a Constituição, vocês consultaram o Ministério Público? Não. Quando deu o maior rebu, aí corre para o Ministério Público. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que sentar, as duas instituições, e estarmos sempre conversando, trabalhando as expectativas dos dois lados, para a gente chegar no entendimento. Como é que deve ser a nossa relação com o nosso velador? Não é com o nosso órgão de controle, nem com o nosso fiscalizador. É o nosso velador. Aquele que representa a sociedade dentro da minha instituição. É aquele que representa os donos da minha instituição. Porque eu só represento a entidade. Eu só represento a minha fundação de apoio. Ela é da sociedade. E quem tem o dever de cuidar e de velar é o Ministério Público. Obrigada. Obrigado, professor.